Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, como eu havia prometido para vocês, eu estou fazendo um vídeo aula, tá? Usando os slides do Centro de Mídia para poder explicar para vocês conteúdo que vocês já tiveram ali, acho que já foi explicado para vocês, mas eu vou estar retomando algumas coisas, tá bom? Eu peguei duas aulas com slides para estar passando para vocês, tá bom? Do segundo bimestre, sétimo F, tá? No final deste vídeo, dessas duas aulas com slides, eu vou passar algumas questões sobre esse assunto. Vou passar também um texto sobre os índios brasileiros, porque é o que trata esse primeiro slide aqui que está sendo mostrado. Então ele vai falar sobre os índios brasileiros, a origem, as aldeias, as tribos que existiam, né? Vários costumes, religião, um monte de coisa tá nesse texto, que tem algumas páginas, são bastante páginas na verdade. Então eu vou mandar para vocês em PDF para vocês estarem lendo esse texto sobre os índios e essa videoaula para vocês estarem assistindo agora que eu vou estar começando a explicar para vocês, tá bom? Eu vou mandar então duas atividades, uma atividade relacionada ao Centro de Mídia e uma atividade relacionada aos índios brasileiros. Então essa que vai ser, já estou fechando já o segundo bimestre praticamente com essas duas atividades. Só que não esqueça que o Centro de Mídia é obrigatório e vocês têm que continuar fazendo, tá bom? Então vamos aqui à nossa aula, ó. Essa primeira aula aqui vai falar do Brasil, formação territorial, sobre influência influência econômica e populacional. É uma revisão, na verdade, né? É uma revisão, na verdade. Então, para ficar bem tranquilo, então, ó, vamos rodar aqui o que nós vamos trabalhar, não preciso falar para vocês, tá bom? Depois aqui, ó, distribuição dos grupos indígenas. Ó, presta atenção, eu vou mandar um texto para vocês falando sobre os grupos indígenas. Só que aqui já tem mais ou menos alguma ideia do que são. Uma coisa importante a gente saber é o seguinte, porque normalmente a gente ouve falar assim, Tupi-Guarani, os Tupis-Guaranis, alguma outra aldeia, os Tamoios. Só que, ó, existiam muitos grupos diferentes, com línguas diferentes dentro do país, tá? Então existiam várias aldeias diferentes, várias tribos diferentes. Então, para a gente poder perceber, assim, você poderia perguntar para mim, professor, mas e esses índios, onde é que eles estão hoje? Uma grande parte deles, a maior parte deles, na verdade, eles morreram lá no começo da colonização, tá? Durante um período, eles morreram por causa das doenças que os colonos trouxeram para cá. Algumas doenças eram mortais para eles não tinham contato com os europeus. Então, quando eles chegaram aqui, trazendo um monte de doenças que eles não conheciam, que eles não haviam tido contato, eles acabaram morrendo, tá? Uma outra forma também que ocorreu para que diminuísse muito o número de índios no Brasil foi o massacre que eles sofreram pelo próprio colonizador. O colonizador, para expandir as suas fronteiras, para dominar o território, controlar tudo, ele destruiu aldeias, ele matou índios, né? Teve um grande massacre de índios no Brasil aqui durante períodos da história aí do descobrimento para cá. Tá? Até hoje ainda se mata índio. Imagina como era então há 500 anos atrás. Então, para a gente poder entender direitinho. Então, algumas aldeias já nem existem mais. Tem alguns grupos indígenas que nós vamos estar falando no texto que nem existem mais. Tá bom? Para a gente poder entender aqui, ó. Nesse outro aqui, slides, fala da mapa de visão do Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Ó, o planeta Terra, o mundo todo, né, naquela época, por volta do século XV, século XVI ali, século XVI, né, o mundo todo, praticamente, ele era dominado por duas potências econômicas, né, ditas potências econômicas. Era Portugal e Espanha. Portugal era uma potência econômica, tá bom? Então, porque eles já tinham se aventurado nos mares, nos oceanos, para navegar, então eles tinham controle disso. Então, o que eles fizeram? Portugal e Espanha fizeram uma linha, primeira imaginária, dividindo o planeta Terra em duas partes iguais. Uma linha vertical, tá? Se a gente olhar no mapa, como está aqui nesse mapa. Essa linha vertical, ela dividiu o planeta Terra em duas partes. Metade do planeta pertencia a Portugal e metade do planeta pertencia à Espanha, tá bom? Então, eles eram o poder naquele momento, então era isso que eles faziam. Mas antes de descobrir a América,
né? E com algumas suspeitas, algumas teorias, algumas situações de que poderia acontecer, tá? E ter aí terras novas no planeta Terra, o que eles fizeram? Essa primeira linha que eles fizeram chamava-se Intercoetera. Era uma linha imaginária, tá bom? Mas quando Portugal suspeitou e ficou sabendo que poderia ter outras terras a leste, né, de Portugal, a leste da África, eles ficaram assim, nós temos que mudar a linha. Então eles fizeram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Era a criação de uma nova linha imaginária que mudaria a primeira linha que eles haviam feito. Então nesta linha que eles haviam feito, agora, o Tratado de Tordesilhas, uma parte do continente americano ficou pertencente a Portugal, tá vendo aqui? É uma parte que é ali, que é o Brasil, é onde Portugal descobriu. Esse tratado, é antes do descobrimento do Brasil, tá? Essa linha imaginária que pega esse pedaço aqui amarelinho, são as terras pertencentes a Portugal, que está aqui no mapa, e as terras rosas são as terras pertencentes à Espanha, foi antes do descobrimento. Isso aqui foi no século XV, tá bom? Por volta de 1400 e pouco, antes do descobrimento da América, tá? E quando os portugueses descobriram o Brasil, eles descobriram justamente o pedaço que era de Portugal, que é essa parte amarela que está aqui no mapa. Então o Tratado de Tordesilhas estabeleceu uma linha em que Portugal conseguia alcançar um pedaço da América para ele, que é essa parte que começou primeiro, né, onde era o Brasil, e onde o Brasil começou a ser colonizado. Tá? Então essa parte era. Depois eles conseguiram mudar tudo isso, e hoje nós temos o formato que nós temos hoje. Tá? O Brasil com os 26 estados, mais o Distrito Federal. Tá bom? Então, para vocês poderem entender. Então, a parte amarelinha era o Brasil quando o Brasil foi descoberto. Só essa parte amarela. Tá? Depois é que vai ocorrer a expansão territorial. Aí nós subindo um pouquinho aqui as primeiras capitanias hereditárias. O que é uma capitania hereditária? Era assim, aquele pedacinho amarelo que estava lá, que era o Brasil, até então era só aquele pedaço, Portugal decidiu fazer o seguinte, falou assim, nós precisamos colonizar esse território que pertence a nós, que está na América. O que a gente vai fazer? Eles pensaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse território em diversas faixas de terra. E essas faixas de terra, eles chamariam essas faixas de capitanias, ou seja, é como se fosse um estado, tá? Eram faixas de terra. Então, se chamaram de capitanias. E eles iam colocar homens, que eram homens de confiança do rei de Portugal, para tomar conta das capitanias. Então, os homens que o rei escolheu para controlar essas regiões do Brasil. Tá bom? Então, esses homens, essa capitania, por aquele homem ser o dono de uma capitania, os filhos deles herdariam a terra depois, os netos deles, depois os bisnetos, entendeu? Ia ser uma capitania hereditária, porque passaria de pai para filho. Tá bom? Entendeu? Por isso chama capitania hereditária, porque passaria de pai para filho. Ponto aí, show de bola. Economia do século XVI. Então, se a gente pensar, quando o Brasil foi descoberto, logo no começo, quando o Brasil foi descoberto, os portugueses chegaram aqui no Brasil. O que eles encontraram no Brasil que eles poderiam explorar do Brasil, além de matar os índios, lembrem-se disso. Além de massacrar os índios e trazer doença para os índios. O que eles poderiam aproveitar do Brasil? O que tinha no Brasil que poderia ser vendido na Europa para eles ganhar dinheiro? Tinha o pau-brasil. Então eles viram aquela madeira vermelha, né? Aquela árvore vermelha que dela podia se extrair tinta vermelha para tingir tecidos e etc. Fazer tinta e outras coisas mais. Então eles só tinham o pau-brasil. Então no primeiro momento da colonização portuguesa no Brasil, eles começam a explorar, arrancar, cortar fora as árvores, acabar com a floresta de pau-brasil e mandar as madeiras tudo embora para Portugal. Tá? Então esse é o primeiro momento da economia no século XVI. Só que a gente tem que pensar o seguinte, essa economia não gerava lucro para o Brasil, mas sim para Portugal, porque era vendido para os portugueses e não para o povo que aqui começou a habitar. Entenderam? Show. Então, depois nós vamos ter, né? Depois desse período do pau-brasil, quando eles acabam praticamente com o pau-brasil, eles começam a plantar cana-de-açúcar lá no nordeste do Brasil.
lá em cima no Nordeste, né, de Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, eles começam a plantar cana de açúcar lá no Nordeste brasileiro. É a segunda etapa da economia, tá, do século XVI e XVII. Então eles começam a plantar cana-de-açúcar para produzir a garapa, para produzir açúcar e vender para Portugal. E Portugal vendia para o resto da Europa. Então a ideia deles era isso. Então a economia se baseava nisso. Logo depois vinha a pecuária. Tá bom? Então eles percebem que também a cana-de-açúcar dava um dinheiro, mas eles poderiam também criar animais aqui para consumo humano. Criar gado, criar boi, vaca, etc. Tá? Então eles começam a incentivar a criação de animais. Então nós já temos uma terceira etapa da nossa economia, que é a pecuária. Então começa a se introduzir gado aqui no país e eles começam a criar isso. Tá? Aí depois dessa pecuária, o que acontece? Se descobre ouro lá em Minas Gerais. O homem quando descobre ouro, todo mundo foi para lá. Quando a gente fala todo mundo, é modo de dizer, né, gente? É superlativo que eu estou falando. Mas todo mundo queria ir para Minas Gerais, já fala Minas Gerais. Ou seja, porque as minas de ouro estavam naquela região. Então, por isso que hoje o estado de Minas Gerais tem esse nome. Então, todo mundo correu para lá para também pegar ouro. Porque ouro valia mais do que qualquer outra coisa. E o homem matava, e até hoje o homem mata por causa disso. Né? A gente tem muito garimpeiro hoje ainda no Brasil que matou muitos índios, justamente porque eles querem explorar o ouro no território deles, tá? Deu para entender até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Culturas indígenas e africanas. Ó, ambas as culturas são significantes e importantes para a nossa cultura, assegurando, além da miscigenação entre os povos, uma vasta herança cultural. Ou seja, ó, aqui quer dizer o seguinte, ó, o povo brasileiro, todos nós brasileiros, temos uma mesma raiz de origem. O nosso povo tem a mesma raiz de origem. Nós somos uma miscigenação, quer dizer mistura. Nós somos uma mistura do branco europeu com o negro africano e o índio que aqui já estava. Então, essas três etnias nós chamamos de matrizes culturais do Brasil. A matriz cultural do Brasil é formada pelo branco europeu, o negro africano e o índio que aqui já estava, o indígena. Então, a nossa população, a nossa nação é formada basicamente por essas três etnias. Claro que depois vieram outros povos, mas no primeiro momento eram esses três só. Então, ó, com a junção dessas etnias, com essa miscigenação desses três grupos, o povo brasileiro ele tem comidas diversas. Nós comemos comidas indígenas, comidas afrodescendentes, né, do negro africano, comida dos europeus. Então, o nosso prato, a nossa refeição, que nós fazemos dia a dia, cotidianamente, é uma mistura de vários grupos. Tem danças, tem músicas também, religião, palavras. Nossa, palavras, tem um monte de palavra indígena no nosso vocabulário, não é? A gente vai para a praia, a gente vai para Mongaguá, Caraguatatuba, Itanhaém, Peruíbe, não é? Mongaguá, são todas palavras indígenas. Aqui mesmo nós temos Jacareí, cidade do interior, tem aqui no centro de São Paulo, Vale do Anhangabaú, entenderam? São todas palavras indígenas em Bugaçu. Nós vamos para Parelheiros, entendeu? Ó, todas as palavras indígenas, palavras que estão dentro do nosso vocabulário, tá bom? Por isso que é muito diferente o nosso português do português de Portugal, tá bom? A atividade eu não vou pedir para vocês fazerem, porque vocês fazem no centro de mídia mesmo. Economia do século XVIII, tá vendo aqui? Aqui, ó, foi o que eu já falei para vocês, então já dei uma feedback dali, né? Ó, da mineração, que é o ouro, né, a pecuária, a cana-de-açúcar, a economia e os movimentos nativistas do século XVIII. O extrativismo, diz aqui, tá vendo esse aqui, ó. O extrativismo mineral do ouro e do diamante transformou o Centro-Sul em área dominante, a qual se subordinaram outros centros produtores, notadamente os do açúcar e os pecuaristas, tá? A formação do setor de consumo interno das capitanias de dependência econômica,
Nas capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, ainda que temporário, diminuiu a excessiva dependência econômica em relação aos mercados europeus. Então a gente começou a produzir alguma coisa aqui no Brasil para consumo interno mesmo. Então diminuiu a nossa dependência de comprar tudo deles, de comprar tudo dos europeus. A gente começou a produzir alguma coisa pra gente aqui, tá? E aí nós temos depois a economia no século XIX, tá bom? O Brasil ainda muito carente, muito pobre, né? Basicamente vivia da agricultura, da pecuária, do trabalho escravo. Nesse momento nós temos um problema muito sério com a escravidão no país, né? O negro é subjugado, é trazido da África para trabalhar nas lavouras, para trabalhar nas casas, nos fazendeiros, para ser perseguido, para ser morto, tratado como um animal. Isso foi por alguns séculos, não foi uma coisa rápida, não foi 20 anos, demorou um pouquinho. Tá? Então, por isso que hoje ainda é uma luta do negro ainda, né? Para tentar se colocar na sociedade como um ser normal, porque um ser assim que luta pelos seus direitos, né? Tá brigando pelos seus direitos, porque quer isso, né? Quer conquistar as coisas. E até hoje o negro ainda é subjugado, ainda sofremos muito preconceito, muito racismo ainda nesse país. Mas isso vai passar um dia, né? Mapa, províncias imperiais, tá bom? Aqui, ó, províncias imperiais quer dizer províncias do Império. Que Império? Império de Portugal. Dom João VI, Dom Pedro e aí diante, tá bom? Ó, mapa Brasil do século XIX, como é que era o Brasil, mais ou menos. O território brasileiro, você percebeu? Ó, o Tratado de Tordesilhas não existe mais aqui. Aqui, a partir desse momento, o Brasil já está se expandindo, já aumentou de tamanho, já tem um novo território, a formação. Aí depois aqui, nesse outro slide, nós temos início da industrialização do Brasil, né? Quando o Brasil começa a se industrializar, já começa a partir do século XX, século XVIII, século XX, século XIX, século XX e aí por diante. A evolução do território, aqui é o Tratado de Tordesilhas colorido, tá vendo aqui? Eram os tratados, as faixas de terra aí, ó, as capitanias hereditárias, tá? Que eu falei para vocês agora um pouco ali em cima. Evolução da população, aonde a população se concentrava basicamente, quando o Brasil foi descoberto, e aonde essa população foi se espalhando, pode perceber que é mais no litoral, perto do Atlântico aqui, e mais na região sul-sudeste, que é onde predomina hoje, né? A maior parte da população brasileira vive nessas duas regiões, sudeste e sul. Nordeste não é uma população grande, mas nordeste e sul são as maiores mesmo, tá? E aqui fechamos aqui. Ó, mudamos já para o outro slide, tá bom? Nesse slide aqui dessa outra aula, nós vamos falar do que basicamente? Brasil, migrações externas e internas. Mas a primeira coisa, o que é migrar? Migrar é quando uma pessoa sai, que mora num lugar, ela sai daquele lugar para morar em outro lugar. Então, quando ela sai daquele lugar e vai morar em outro lugar, isso se chama-se migração ou migrar, tá bom? A pessoa sai do Rio de Janeiro e vai morar lá em Brasília, migrou. Saiu de Pernambuco e vai morar em São Paulo, ela migrou. Ela saiu de São Paulo e foi morar no Amazonas, é migração isso, tá bom? Ela saiu de um lugar para morar em outro lugar. E as pessoas mudam, fazem migração por quê? Às vezes ela quer mais segurança, ela quer uma condição de vida melhor, ela busca mais paz, mais sossego, né? Ou então o chefe que ela trabalha numa empresa, o chefe dela fala assim, você vai trabalhar lá no Amazonas agora. Aí a pessoa tem que ir, porque senão ela fica desempregada. Então ela acaba aceitando e vai também. Então esse é um ponto importante para a gente poder entender a migração, tá bom? Então, migração é o deslocamento de pessoas de um local para outro local. A distância é muito relativa. Você pode mudar de um lugar do Brasil para outro país. É migração. Só que, ó, quando a gente sai do Brasil para morar em outro país, nós chamamos essa pessoa que saiu do Brasil para morar em outro país de emigrante. Emigrante, tá? Agora, quando outra pessoa de outro país, um estrangeiro, vem para morar no Brasil, vem um italiano, veio um japonês, veio um alemão ou veio um português morar aqui. Essa pessoa nós chamamos de imigrante. Entendeu? Percebeu?
O que vem de fora para morar aqui é o imigrante. O que sai do Brasil para morar lá fora é o emigrante. Tá bom? Então, para a gente poder entender direitinho. Aqui tem um vídeo, mas é para vocês não se preocuparem com isso. Períodos de migrações no Brasil. Ou seja, todo o período colonial em que Portugal colonizou o Brasil. Lembra que eu falei para vocês? Todo mundo foi atrás do ouro. Então, toda vez que acontecia alguma coisa diferente, as pessoas estavam localizadas em determinada região do país, ela mudava para outra quando alguma coisa acontecia, né? Onde elas poderiam ganhar mais dinheiro, ela ia para lá. Ela queria ficar lá. Então, ela mudava de lugar. Então, isso foi acontecendo no período da história do Brasil. Então, quando teve o primeiro momento a cana-de-açúcar, praticamente a população brasileira se concentrava no Nordeste. Quando acabou essa ideia de ficar só com plantação de cana-de-açúcar e foi atrás da pecuária, atrás do ouro, todo mundo desceu do Nordeste, foi lá para a região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e etc. Café é a mesma coisa. Então, quer dizer, as pessoas vão migrando, você percebe? Ó, aqui diz assim, ó, final do século, aqui, quarto pontinho, ó, final do século XIX e início do século XX, ciclo da borracha. Ou seja, quando se descobre a borracha lá na floresta amazônica, muitas pessoas saem do Nordeste para morar lá na floresta amazônica. Para fazer o quê? Tirar das seringueiras o látex para fazer borracha, porque era uma coisa que estava dando muito dinheiro. Então, muitas pessoas se aventuraram fazendo isso. Foram fazer isso, tá? Aí depois aqui, ó, no quinto ponto, pós-Segunda Guerra Mundial, concentração industrial. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Grande Guerra, a região Sudeste começa a concentrar as indústrias do país. O Brasil começa a se industrializar. E a região Sudeste é a região que mais vai se industrializar, que mais vai receber indústrias. Então, todo mundo, grande parte da população do Brasil, os nordestinos, o Norte, né? Mas os nordestinos principalmente, todo mundo vem para São Paulo, vem para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais, vem para a região Sudeste para poder arrumar um emprego aqui nas indústrias. Porque, além de ganhar mais, tinha uma vida mais sossegada. Então, aí começa a formar os grandes centros urbanos aqui mesmo. São Paulo cresce muito nesse período, tá? Na década de 60, ó, década de 1960, construção de Brasília. Brasília, aquela região onde está Brasília hoje, era um deserto, tinha um cerradão, não tinha nada lá, nada. Ninguém queria morar lá. Mas quando Brasília foi ser construída naquele local por Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil, quando ele decidiu fazer Brasília, aí que aconteceu? Muita gente migrou para lá, foi morar em Brasília. Então, por isso que Brasília hoje tem bastante gente. Porque as pessoas que construíram Brasília começaram a morar lá em Brasília e já, né, firmaram residência ali mesmo. Década de 70 e 80, fronteiras agropecuárias, ou seja, no centro-oeste, tá? A fronteira do centro-oeste começou a ter muita fazenda, plantio, cultivo. As pessoas se interessaram por isso, também migraram para lá. Então, esses períodos aqui são períodos de migrações no Brasil, né? De grande número de pessoas saindo de um local para morar no outro local, tá? Então, acontece muito isso. Fluxo de migrações aqui mostra o mapa do Brasil com as setinhas direitinho da onde as pessoas estavam saindo, tá vendo? Ó, pessoas lá do sul foram para o centro-oeste, para o norte do Brasil, do país. O nordestino foi lá para a Amazônia por causa da seringueira, né, da borracha, do látex. Foram também para o centro-oeste por causa da agropecuária. E muitos nordestinos com uma faixa mais grossa, uma seta mais grossa, para a região aqui sudeste, principalmente São Paulo, por causa da industrialização. Tá bom? Então, ó, basicamente, nesse texto, porque o resto depois é uma coisa bem supérflua, tá bom? Aí eu vou estar falando menos para vocês. Mas a princípio é isso daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Atividade, não. Migração e rendimento, né? Deslocamento pendular para trabalho. Uma coisa importante aqui também, ó. Tá vendo? Deslocamento pendular para trabalho, mais de 1 hora. É uma situação assim que as pessoas... pelo fato, em São Paulo acontece isso muito, né? Às vezes a pessoa mora aqui na zona sul de São Paulo, ela trabalha lá na zona norte ou na zona leste. Ela mora aqui no Grajaú e trabalha na Penha. Ou então ela mora aqui no Grajaú e trabalha lá na Vila Prudente. Ela gasta mais ou menos 2, 3 horas para chegar no trabalho. É muito desgastante isso. A ideia, o certo, o mais correto seria que nós trabalhássemos próximos à nossa casa. Assim, no máximo uma meia hora, uns 20 minutos só.
A ideia não era para morar tão longe, mas como a necessidade faz a gente correr atrás do nosso sustento, a gente acaba indo longe mesmo, tá bom? Depois aqui temos deslocamento pendular para trabalho, regiões metropolitanas. Tá vendo? Ó, essa parte vermelha do mapa é o município de São Paulo, onde nós habitamos. E nós habitamos bem aqui no sul, né, dessa parte vermelha aqui. E os outros ali, cinzinha, mais escuros, são a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana. São outros municípios que não tem nada a ver com a gente. Diadema não é São Paulo. Embu-Guaçu não é São Paulo. São outros municípios. Tá bom? Osasco, Guarulhos, são outros municípios. Só que muita gente desses outros municípios, eles vêm trabalhar aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde nós moramos. Mas se você pegar quem mora aqui na Zona Sul, lá embaixo, aqui perto da Entrace Presa, no Grajaú, aqui, para chegar até o centro demora muito tempo. Então, por isso que esse deslocamento pendular para o trabalho é muito complicado e é muito difícil. Tá bom? Gente, agradeço a vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode fazer pergunta à vontade, que eu respondo. Não pergunta no grupo, porque no grupo é mais difícil localizar. Mas pode perguntar no PV, esteja à vontade para isso. Pode mandar áudio. Professor, eu não entendi o que você falou sobre aquelas capitanias hereditárias. Eu mando um áudio para você explicando. Tá bom, galera? Obrigado pela participação de todos.